grande boa noite a todos. Mais uma vez aqui pela FADISP, para mim uma honra enorme, né? Uma casa muito querida. Não posso fisicamente estar presente nas aulas na instituição, mas a partir do semestre que vem eu acho que a gente volta com a normalidade e eu vou poder frequentar as salas de aula novamente. E hoje, mais uma vez, para conversar com vocês a respeito de algum tema interessante e um tema que para mim é muito caro, quem me conhece há um tempo sabe disso, que é a execução penal. E eu resolvi falar de execução penal porque há 1 ou 2 semanas atrás, a convite da Defensoria Pública do Estado, nós fizemos uma live junto com o Giancarlo sobre o exame criminológico. E teve muita repercussão, muita gente entrou em contato, trocou ideia, quis saber mais a respeito, e aí o assunto foi se estendendo. Aí eu achei que a gente podia falar um pouquinho de uma forma geral, né, uma forma genérica, sobre execução penal, passar por execução penal e falar de algumas coisas interessantes da execução penal. Então vamos lá. É claro, não preciso falar para ninguém que o patinho feio de todo o sistema penal, que já é um pato feio, muito feio, é a execução penal, né? Em termos de trabalho ou de estudo teórico, né, parte teórica ou parte prática, é muito mais interessante a gente falar de teoria do delito, por exemplo. Na parte prática é muito mais interessante falar de processo, né, e provas, e flagrante, prisão e condenação. E ninguém tem muito interesse, quase ninguém, né, tem muito interesse no que acontece depois de tudo isso, né? Na execução da pena. Depois que tudo isso deu super certo, a esperança é essa, né? Que a gente faça tudo certinho, deu super certo, todo mundo satisfeito, a sociedade satisfeita porque a resposta estatal foi dada, a vítima satisfeita porque aquela pessoa que a ofendeu agora está respondendo por aquilo, quem não está muito satisfeito, mas pelo menos sabe exatamente o que tem que compensar com a sociedade e o criminoso. Então parece que está tudo ótimo, tudo se resolveu e pronto. Ninguém se lembra que depois disso a pessoa vai para um estabelecimento, uma instituição total, na verdade, quase sempre, e que vai ficar ali por um certo tempo. Ninguém se sabe, não se sabe muito bem para quê, né? A gente discute pouco as funções de execução penal, a função do processo de execução, a própria finalidade da pena é muito questionada na fase da execução penal, né? Então, eu costumo citar muito a frase de Colin, que fala disso, né? Ele comenta de toda essa euforia e essa, psicologicamente falando, né? Essa tranquilidade que recai sobre nós quando alguém que comete um crime tem a resposta devida do Estado. Mas depois que isso acontece, poucas pessoas se interessam por quem vai para dentro dos muros. É isso? E ele fala que a prisão, na verdade, é uma grande tumba na qual você esquece todo mundo que está lá dentro, não se interessa muito pelo que está lá dentro, né, por quem está lá dentro. E essa afirmação dele tem muito de verdade, né? A gente vê poucos investimentos em execução penal, tanto na parte teórica, né, quanto na parte prática, quanto na parte política também, né? Na parte teórica, felizmente, recentemente, várias pessoas têm se interessado, eu vejo cada vez mais artigos e livros de execução penal. Na parte prática, eu acho que falta um pouquinho de especialização, embora nós tenhamos varas federais e agora de execução, né? E antes só tínhamos as varas estaduais, ainda eu acho que ainda é necessário que se coloque ali um juiz com um preparo diferenciado, isso não acontece ainda. E na parte política, a gente também se fala, né? Há pouco movimento político para se dar um tratamento adequado para uma pessoa presa, né? Se eu tenho muitos planos sociais, muitas políticas públicas para implementar, com certeza a situação do preso, do condenado, não é uma política que vem em primeiro lugar, né? Compreensível de um lado, porque o país tem vários problemas sociais, mas incompreensível por outro, porque é uma função específica do Estado que ele não pode delegar para ninguém, então ele precisa atuar no sistema penitenciário para que ele tenha algum tipo de função, né? E é por aí que eu começo. Será que existe uma função no sistema penitenciário, uma função na pena no momento da execução? Bom, se vocês recordarem rapidamente sobre o começo da graduação, quando se discute a finalidade da pena, a finalidade do direito penal, muitas teorias que aparecem são bem filosóficas, né? Teorias de prevenção geral, especial, positiva, negativa e assim por diante. Nós teorizamos bastante a finalidade da pena em todos os termos, né? Tanto na fase inicial de elaboração legislativa, quanto numa fase de aplicação da sentença e tal.
E quando chega na fase de execução penal, nós temos um certo probleminha, né? O que mais se falou e ainda se fala, né, curiosamente, é que na fase de execução penal nós temos uma prevenção especial positiva. O que seria uma prevenção especial positiva? É você recuperar, reeducar a pessoa que está ali, ou seja, ela foi uma mal educada, não é isso? Ou estava perdida na vida, e você, por meio da execução penal, colocando-a num estabelecimento penitenciário, você vai recuperá-la, vai reeducá-la para que ela possa viver, possa voltar ao convívio social. Essa tese sobre a pena surge na década de 60, mais ou menos, né, com a crise penitenciária europeia e norte-americana, mas surge ali como uma opção a uma das teorias que era a mais adotada, pelo menos a mais obviamente adotada, principalmente no anglo-saxão, que era a retribuição. Para que serve a pena? A pena serve para te dar um castigo, para te retribuir pelo que você fez. Isso era uma finalidade que já vinha sendo desgastada de há muito. Então, na hora que aparece a possibilidade de trocar uma execução da pena de uma finalidade puramente retributiva, um castigo, para alguma finalidade social, útil, algum tipo de utilidade, é claro que os teóricos agarram isso com fervor, agarram imediatamente e passam então a defender que a função da pena durante a execução seria uma reeducação, né? Acontece que, com o mesmo fervor que os teóricos abraçam essa teoria, eles também a rejeitam num prazo muito rápido, né? A América Latina ainda insiste um pouco, o Brasil também tem uma tendência, né, uma predileção por essa função, mas é óbvio que se você pretende educar ou reeducar ou recuperar, né, que são expressões que não me agradam muito, mas se você pretende isso com qualquer tipo de pessoa, a prisão é o último lugar que você vai alcançar esse objetivo, né? Primeiro que é uma instituição total. Você joga uma pessoa ali dentro e ela não pode fazer absolutamente nada, quase nada, sem que alguém lhe mande. Então ela acorda na hora que é mandada, ela dorme na hora que mandam, ela come o que servem para comer na hora que mandam comer, ela convive com pessoas obrigatoriamente que ela não quer, não poderia não querer conviver, dorme em situações em que ela não gostaria, ou seja, essa instituição total tem tudo para fracassar como uma instituição que propõe recuperação, reeducação ou coisa do gênero, né? Então, trocando em miúdos, prisão não recupera, não reeduca ou educa ninguém, né? Se é para educar ou para reeducar, eu coloco a pessoa numa escola, né? Então, essa finalidade da pena acaba caindo um pouco por terra, mas ainda é melhor do que a finalidade meramente retributiva, né? Porque você manda alguém para a cadeia? Para a pessoa sofrer, né? Para pagar, aspas, pelo crime que cometeu. Isso acaba complicando um pouquinho, porque o Estado nem pode fazer isso, né? O Estado não pode te obrigar a ser desta ou daquela forma. Então, se você cometeu um crime, você tem uma pena determinada pela lei, recebe esta pena de acordo com a sua culpabilidade no momento da sentença e depois vai cumprir a sua pena. Se você vai sair de lá recuperado, uma pessoa melhor, com as culpas expiadas todas, né? Uma pessoa que acata os valores sociais, que respeita todo mundo e tal, é algo que o Estado não pode te impor, né? Esse tipo de mudança interior é algo que cada um aceita num certo momento de vida por circunstâncias que não podem ser descritas, né? Então, isso acaba sendo um problema para a defesa dessa recuperação, dessa reeducação, porque nós investimos às vezes na pessoa achando que ela vai dar um certo retorno, né? Ou seja, o investimento que nós fazemos nessa reeducação espera em troca um certo comportamento, uma certa atitude, um certo padrão que o Estado exigir. Eu costumo citar muito, me desculpem pela falta de memória aqui da professora, mas uma tese que foi elaborada no Rio Grande do Sul, se não me engano, no qual uma doutora, né, depois doutora, defendeu o doutorado, acompanha uma senhora que foi presa por um crime qualquer lá, teve que cumprir no regime fechado e tinha um emprego dentro do sistema relacionado à confeitaria, fazia bolos e tal. Não era o que ela fazia na vida, ela fazia outras coisas na vida. Mas ali ela descobriu
que era uma confeiteira de mão cheia, que sabia trabalhar muito bem com a confeitaria, fazia bolos maravilhosos e tal. E as pessoas do presídio relacionadas à organização desse trabalho conseguem para ela, assim que ela saísse de lá na progressão, conseguem para ela um emprego numa confeitaria, numa panificadora prestigiada, no qual ela poderia ganhar vida fazendo bolos e tal. E ela, quando ela recebe essa notícia, né, como isso é feito como uma surpresa no dia da progressão, ela agradece muito, fica feliz, mas ela diz assim, olha, muito obrigado, mas eu não quero isso não. Eu não quero isso para mim, eu vou voltar para a minha vida antiga, o que eu fazia antes, e isso não me interessa. E as pessoas ficaram chocadas, entenderam aquilo como um mau agradecimento, uma ingratidão, um desprezo, ou realmente uma personalidade criminosa, aí começa a sair da tumba Lombroso e tal. E ela falou: não, mas eu não gosto disso, eu gosto de outra coisa. Tudo bem que eu sei fazer bolos, mas eu não quero passar minha vida fazendo bolos. E ela não aceita esse novo emprego que foi proposto a ela. E, será que ela está errada? Será que o Estado deve fazer isto mesmo? Ele deve investir, ele deve plantar, esperando colher alguma coisa, né? Mujica, que foi presidente do Uruguai, disse que a função da política é plantar, ponto. O político deve sempre plantar, 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 sem saber se vai colher, sem esperar o que vai colher. A função dele é o plantio. E, de fato, essa é a função da política como um todo. E a política criminal ou penitenciária tem que ser também política, ou seja, a função da atitude política é o plantio. Nós inventamos, nós elaboramos grandes políticas públicas, nós, eu digo porque são os nossos representantes, e essas políticas devem ser implantadas porque, pelo menos, elas têm uma chance de trazer algo bom para a sociedade. É claro, ninguém vai implantar políticas que não sejam para melhoria da sociedade, né? Até as equivocadas, quando são implantadas com um pensamento de melhoria. Mas ninguém pensa numa política com a função de destruir a sociedade, pelo menos não deveria, né? O governante não deveria pensar dessa forma. E no sistema penitenciário, a política criminal tem que ser a mesma. Também tem que ser uma política pensada em promover uma melhoria nas condições da sociedade e daquela pessoa que foi presa também, inclusive, que ela faz parte dessa mesma sociedade. Isso faz com que a gente repense um pouquinho a finalidade da execução da pena. Né? Será que então a pena tem essa função de reeducar, né? Nós esperamos isso mesmo? Olha, eu acho que o máximo que a gente pode fazer é cruzar os dedos, né? Depois de ter implantado todas as políticas as melhores possíveis, a gente tem que cruzar os dedos e pensar que fizemos a nossa parte o melhor possível para que aquela pessoa se integre à sociedade, se integre àquele convívio social de forma mais harmônica possível. Então, faz muito sentido quando a gente fala de execução penal como uma integração harmônica, né? Mas não uma via de mão única, uma via de mão dupla. É uma integração harmônica entre sociedade e pessoa condenada. Né? A parte da sociedade está um pouquinho, né, a desejar também, porque a sociedade não se interessa muito, como eu já disse, e a parte do condenado depende somente dele. Né? O pior que pode acontecer é ele não se integrar, cometer um novo delito e ter que cumprir mais um período de pena, né? Mais um período de prisão. Eu não vou discutir muito sobre as finalidades ou a função da prisão e tudo mais, seria motivo para uma outra live, mas é claro, né? A pena de prisão é e sempre vai ser algo muito ruim, né? É um karma social, nós não sabemos o que colocar no lugar. Né? A pena de prisão foi inventada como uma expiação moral, né? Na época do direito canônico se inventa a pena de prisão e se adota a pena de prisão no momento de confusão do Estado com a religião, né? Então, falamos em pena, penitência, cela, né? Penitenciária e tudo mais, mas a verdade é que nós não conseguimos superá-la. Temos penas alternativas, temos penas de multa, outras coisas, mas nós não conseguimos superar. É um fracasso da humanidade a pena de prisão, pelo menos para nós, para o lado ocidental, que é o que nós mais conhecemos. Então, a ideia é que a gente repense um pouquinho essa política criminal voltada à execução da pena, né? O momento da prisão, especificamente o momento da prisão. Então, nós temos duas constatações, né? De tudo isso que eu falei, resumindo, nós temos duas constatações. A primeira constatação, a cadeia não é boa, a prisão não é um bom lugar, não é isso?
a pessoa que vai lá para dentro provavelmente não vai melhorar em nada, não vai ficar boa em nada. E segundo, eu não posso esperar dela certas coisas, eu não posso exigir que ela atenda, que ela mude a sua personalidade, mude o seu comportamento, se transforme numa pessoa que ela não é. Então, para que serve uma execução da pena de fracasso, que é a prisão? Bom, por esses dois motivos, o primeiro ainda que eu tenha que mandar uma pessoa para a cadeia. Por quê? Porque nós ainda temos este tipo de pena, privativa de liberdade, como a mais grave diante do delito, que é o ato social mais grave. Então, nós ainda temos isso previsto em lei. No mínimo, temos que obedecer à lei. Então, se nós temos que mandar uma pessoa para a prisão, sabendo que a prisão é muito ruim, a primeira função da execução da pena vamos fazer com que essa pessoa saia de lá o mais rápido possível. Ela entrou, tudo bem que ela entrou. Agora, o processo de execução penal tem que pensar no momento de retorno dessa pessoa à sociedade e de retorno o mais rápido possível. Segundo, já que eu estou executando uma sentença de prisão que restringe a liberdade ambulatória da pessoa, né? Qual seria a outra função da execução da pena dentro desse processo de execução? Não é mandar a pessoa para fora o mais rápido possível. O outro é garantir que ela não vai ter tolhidos todos os demais direitos que não lhe foram retirados pela sentença. Não é isso? O Estado, como tutor do cidadão, e todos os cidadãos, inclusive do preso, ele tem que tomar cuidado, porque num ambiente tão ruim quanto a cadeia, é muito fácil, que outros direitos que não fazem parte da condenação sejam retirados do réu. Então, de convívio familiar, de manutenção da saúde psicológica e física, né? E assim por diante. Né? Não é à toa que a Constituição fala que é função do Estado a proteção da integridade física e moral do preso. Não é isso? Então, se eu conduzir uma execução penal com essas duas vertentes, a primeira delas, olhando para frente, para o momento que o sujeito vai sair da cadeia e tentar empurrá-lo o mais rápido possível para lá, e a segunda, cuidando para que eu não o viole, não o violente nos demais direitos que ele não perde com a sentença, nossa execução penal já tem grandes chances de ser útil à sociedade. Mas grandes chances de ser útil à sociedade. Né? Um tratamento de respeito, juridicamente, de respeito aos direitos, é isso? E de reconhecimento do fracasso da prisão como qualquer forma de melhoria do ser humano, eu acredito que possa estimular mais do que nunca que aquela pessoa que passou por um problema, que cometeu o seu erro e foi descoberta, possa voltar à sociedade entendendo um pouquinho mais a mensagem. Né? Se nós damos a ela uma mensagem de que os direitos não devem ser respeitados, que devem ser violados o tempo todo e que ela não vale nada, quando ela sai de lá de dentro com essa mensagem, eu acho que é muito difícil uma integração. Agora, se nós dizemos, olha, você faz parte dessa sociedade, você tem direitos, nós estamos respeitando, é assim que nós convivemos, eu acho que há mais chances dessa pessoa voltar e se integrar ao convívio. E mais, ainda que ela volte e cometa crimes novamente, o nosso sistema vai se autorreproduzir, né? Isso, ela vai ser condenada novamente, vai voltar novamente para lá, vai ficar mais um tempo lá dentro, e nós não devemos nos desesperar com isso. Claro, nós devemos reconhecer o fracasso. Se essa pessoa voltou, as nossas políticas talvez não estejam sendo boas ou não estejam sendo implementadas. Não adianta serem boas e não serem implementadas, né? Mas também não encarar isso como uma traição por parte do réu, do acusado, que agora deve ser castigado mais veementemente, que nós fomos tão bonzinhos com ele, agora ele nos retribui dessa forma, né? Uma ingratidão e tal. Eu sei que muitos profissionais passam por isso, né? Puxa vida, naquele momento deu uma pena menor para o sujeito, ou atendi um pedido dele, aí ele me retribui dessa forma. Não, ele não te retribui dessa forma, a coisa não é pessoal. Né? Há tantos outros problemas que envolvem um ser humano e um ser humano em conflito com a lei que a gente não pode tratar isso como um assunto nosso, egoísta, dizendo que é uma ingratidão conosco ou uma reprovação com a nossa pessoa. Tá? Sendo assim, há uma outra observação que às vezes os profissionais, né, o estudante de direito tem mais chance de acompanhar, mas os profissionais às vezes não percebem. Nós temos um processo de execução. É de fato um processo. Né? E é um processo autônomo, totalmente autônomo.
Por isso que é importante que seja um juiz diferente, que seja um promotor diferente, um defensor atuante de execução, um advogado atuante de execução, porque a particularidade é essa, é de olhar para frente, né? Um processo normal, criminal, né, um processo, vou usar a expressão do direito civil aqui, um processo de conhecimento, né, mas um processo penal normal, tem uma perspectiva totalmente diferente. O processo penal olha para trás. Ele olha lá para trás, para o momento em que o fato foi cometido, e tenta reconstruí-lo aqui na frente. Então, nós estamos todo o tempo olhando para trás, tentando trazer as provas para configurar um fato e uma autoria que depois vão ser etiquetados com um artigo legal. Isso para aí, isso para na condenação e no trânsito julgado dessa condenação. Um processo de execução olha para frente. Então, eu deixo esse processo de conhecimento para trás e começo a olhar lá para frente no momento em que essa pessoa retorna à sociedade. Essa é a minha meta, fazer com que ela retorne o mais rápido possível e oferecendo para ela a melhor proteção jurídica possível. É isso? Se é fornecendo algum tipo de incremento pessoal, ou se é protegendo os direitos que não foram tolhidos, que é a função da execução. Então, eu não posso dizer que o processo de execução é só uma mera consequência de um processo de conhecimento. Não, ele olha lá para frente. E, pelo menos, né, a pessoa, quando retorna para a sociedade, ela, pelo menos, deveria retornar do mesmo jeito que entrou. Não é isso? Fazer com que ela volte, ou que ela retorne de uma forma pior, ou seja, passando essas mensagens erradas, é um péssimo investimento para o nosso dinheiro, né? Então, nós estamos colocando pessoas dentro das prisões, com essa, vamos manter a tradicional preocupação de recuperação e reeducação. Nós não só não a reeducamos, né, aspas, como nós a pioramos. É isso? E hoje os presídios brasileiros, infelizmente, são locais de piora. Salvante e raríssimas exceções, são lugares de piora, ou seja, lugares abandonados pelo Estado. Muitos são depósitos humanos, né? Eu não quero essa pessoa em sociedade, eu retiro lá da sociedade uma higienização social, né? Com todos os problemas de direcionamento e seletividade do sistema. Então, o que nós precisamos, as políticas que nós temos que implementar são políticas que precisam sempre observar esse momento de regresso e esse plantio, esse investimento que eu falei para vocês, que deve ser feito a todo tempo, né? Pensando nisso, eu consigo entender a política criminal de uma execução penal e eu consigo entender os institutos que estão na lei de execução penal, tá? Então, nós recentemente tivemos uma alteração legislativa que entrou em vigor em janeiro, que foi absolutamente desacompanhada da utilização de dados de pessoas, de pesquisadores sérios, de pessoas que trabalham no sistema. Então, simplesmente se coloca num pacote, né, de alterações múltiplas em penal, processo penal e execução penal, uma impressão, né, uma impressão popular, uma impressão, às vezes, jurídica de certos profissionais, de que a execução penal é benevolente, ou que a execução penal não funciona, ou que nós temos que mexer isso ou aquilo, sem que se utilizasse em nenhum momento nenhum dos dados, e nós temos aos montes muitos dados, de se isso seria ou não seria interessante, se teria ou não teria algum retorno prático em termos de sociedade, tanto para o cidadão que está cumprindo a pena, quanto para a sociedade, né? E eu digo isso especificamente com relação à progressão de regime. Então, o que nós fizemos foi uma alteração impensada, não refletida, com certeza não refletida, de pioria, ou de piora, melhor dizendo, é isso, de piora, de deterioração dos prazos, ou do prazo, que era um prazo só, de progressão de regime. Ou seja, tudo aquilo que em 84 inspirou a comissão que elabora a lei de execuções penais, que era uma comissão de notáveis, né, e que trabalhava com execução penal na prática, trabalhava com execução na teoria, foi simplesmente ignorada e nós colocamos ali num arrobo de matemáticos, porque nós temos ali 7, 8 incisos de porcentagem, nós colocamos, nós pioramos, nós dificultamos, na verdade, justamente isso, que é o cerne do processo de execução, que é facilitar o retorno do sujeito à sociedade, né? Fazer com que ele fique o menos possível ali dentro, porque quanto mais tempo ele fica dentro de uma instituição total dessa natureza, agressiva dessa natureza, mais ele se institucionaliza.
E aí, essa institucionalização, que é um fenômeno psicológico que ele sofre, faz com que ele perca os laços com a sociedade, com aquela sociedade livre, e adquira cada vez mais uma proximidade ou uma simpatia pelo sistema ao qual ele foi submetido. Tá? Aí eu deixo a indicação do livro de Erving Goffman, que é um estudo da década de 60, muito importante a respeito, no qual ele mostra isso e acaba revolucionando o tratamento das internações dos doentes mentais. Né? O mesmo pensamento pode ser trazido para uma instituição total como é a prisão. Né? Um antigo manicômio era uma instituição de internação total, assim como é hoje, ou como são hoje as prisões. E é aí que aparece, então, né, esse problema da progressão. Como é que se dava a progressão antigamente? Nós tínhamos uma progressão de 1/6 da pena. Então, todos progrediam com 1/6 da pena. Depois acabamos alterando por conta da lei de crimes hediondos, né, que vedava a progressão de regime para crimes hediondos, o STF considera inconstitucional, e nós criamos uma nova fração de 2/5 e 3/5. Então, nós conseguimos conviver com duas frações. Né? Mas de onde vem essa ideia? O que é essa progressão? Quando a gente fala no processo de execução penal, o conteúdo dele, mínimo, né, a rigor, é justamente a progressão de regime. Ou seja, o que é uma execução penal? A execução penal é a progressão de regime e obtenção de livramento condicional. Então, um processo de execução normal, sem nenhum problema, sem nenhum incidente, é fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional. De onde vem isso? Né? De onde surge isso? Muitos atribuem à Irlanda a maternidade desse processo, o sistema progressivo irlandês. Né? É claro que muito antes disso nós já tínhamos algumas coisas parecidas, né? Mas isso se torna notável na época na Irlanda. Né? Dizem, né, as más línguas, né, diz a lenda que na verdade, esse sistema não foi algo muito bem pensado, não foi algo engenhosamente arquitetado, cientificamente desenhado, mas que foi, na verdade, uma necessidade fática. Naquela ocasião, né, no século XIX para século XX, nós tivemos um evento na Irlanda chamado a Grande Fome. Se você jogar na internet, vai aparecer. Né? A Irlanda não tinha uma alimentação com base em batata introduzida, isso passa a ser a maior parte da alimentação da Irlanda, de repente vem uma praga e acaba com a batata. Então as pessoas passam fome e daí o evento A Grande Fome. Esse evento da Grande Fome faz com que muitas pessoas emigrassem para a Inglaterra, não é isso? Passassem da Irlanda para a Inglaterra. E com todos os problemas da fome, da falta de dinheiro, da falta de comida e da falta de moradia, ou seja, falta de estruturas sociais que te deem certa segurança para você conduzir a sua vida. Em outras palavras, você tem um aumento da criminalidade de rua, não é isso? Famélica, inclusive. E o que acontece? A Inglaterra começa a superlotar as cadeias de todo tipo de criminoso, de todo tipo de delito que possa se imaginar, e em determinado momento não tem mais onde colocar ninguém. A maior parte desses criminosos são irlandeses, e ela resolve devolver para a Irlanda alguns desses criminosos. Tudo que eu ouvi dizer, né? Tudo que me chegou. Né? É um ventilador. Falaram aqui, dá para ouvir o ventilador da verdade, gente, mas não tem onde eu colocar agora. Como é que eu faço? É o cooler, né? Esse melhorou um pouquinho. Vai ficar muito difícil aqui, não vou ter onde colocar. Vamos lá. E o que acontece? A Irlanda recebe parte desses condenados, não é isso? Não recebe todos, alguns ficam na Inglaterra, outros voltam para a Irlanda, ela não tem onde colocar também. Então o que ela faz? Uma seleção natural. É lógico, os mais graves nós vamos manter presos, os menos graves nós vamos manter em estabelecimentos com menor gravidade, né? Menor restrição, e esses aqui com crimes leves nós vamos mandar embora. Então cria-se aí o semiaberto e o livramento condicional. Então não foi algo muito desenhado para isso. É claro que depois que isso acontece, aí nós teorizamos a coisa e começamos a dizer que, na verdade, é importante que a gente vá soltando aos poucos para que a gente possa ganhar a confiança do sujeito, para que ele adquira devagar a sensação de liberdade e tal. Mas é tudo uma balela tremenda, né? A gente não precisa ganhar a confiança dele coisa nenhuma, ele não precisa ganhar a liberdade aos pouquinhos, ele quer ganhar logo de cara toda no mesmo momento. Então,
nós fomos teorizando, né, ou dourando um pouquinho, né, invernizando um pouquinho, uma coisa que na verdade foi uma necessidade puramente prática, né? A questão é que o mundo adora isso, pelo menos o mundo ocidental adora isso, e quase todas as legislações adotam a progressão de regime, né? Quem não adota a progressão de regime, adota um sistema um pouquinho mais interessante, inclusive que seja um sistema mais científico, né, que é o considerado sistema meritório, por mérito. Como é que funciona isso? Eu vejo o atendimento da pessoa condenada aos programas penitenciários aos quais eu o submeto, né? Então, se eu crio lá programas de estudo, programas de trabalho ou coisa do gênero, eu vejo qual é o atendimento dele a isso, se ele atende corretamente, atende adequadamente ou dentro dos padrões que se espera que ele atenda. E assim que ele atende, eu o considero apto para voltar para casa ou para convívio em sociedade, né? Então, nós teremos dois sistemas, um que é o sistema de prazo, puramente isso, ou seja, ele precisa passar um certo prazo, então um sexto, um terço, não interessa, e aí ele caminha, ou um outro sistema que seria o sistema de mérito, assim que ele tem mérito, ele caminha, né? E aí não teria fechado semiaberto ou aberto, ele ficaria preso ou não ficaria preso, e aí quem decidiria isso seria o juiz, né? O Brasil, curiosamente, juntou os dois sistemas, prazo mais mérito. Isto, em termos práticos, acaba não sendo uma coisa muito interessante. Por quê? Vejam o seguinte, vamos supor que ele já tenha atendido a todos os programas, seja uma pessoa excelente em entendimento às políticas penitenciárias implantadas, só que ela ainda tem tempo para cumprir. Então você mantém uma pessoa num regime fechado, por exemplo, que na verdade já poderia ter saído, já poderia estar no convívio novamente com os parentes e tal, e diminuindo os efeitos da institucionalização, né? Por outro lado, se o sistema é puramente de prazos, com um mérito de que ele atinja o prazo, mas não tem o mérito suficiente. Não é isso? Então, você teria que permitir a progressão dele, ainda que o mérito dele não fosse suficiente, né? Então, o Brasil resolve juntar mérito com prazo, e isso vencendo, né? Está vencendo a legislação desde então, desde 84, um sistema de mérito. Então, uma boa conduta carcerária e um determinado prazo a ser cumprido, que agora é feito em infrações. Durante esse processo de execução, né, com todo esse fechado, semiaberto e aberto, deixa eu ver se melhora aqui o barulhinho aqui, né? Vamos ver. Em todo esse processo de execução, nós percebemos que a lei tenta implementar políticas penitenciárias que, como eu disse, de expulsão do sujeito da cadeia, ou seja, que façam com que ele possa progredir o mais rápido possível, né? E aqui eu queria destacar duas dessas políticas penitenciárias, né? Porque muitas vezes são mal vistas, né? Uma delas é a saída temporária e a outra delas é a remissão, né? Então, primeiro a saída temporária, que tem principalmente a função de não cortar os vínculos sociais daquele que foi condenado, não permitindo que ele conviva com os familiares, com os amigos, ou num trabalho externo e coisas assim, né? Então, quando nós falamos de saídas temporárias, nós falamos daquela saída temporária que principalmente acontece para que ele visite a família, simplesmente isso, para que ele visite a família, né? Que pode ter uma duração de 7 dias e pode ocorrer 5 vezes no ano. Uma saída temporária que permita que ele frequente um curso noturno, por exemplo, pode inclusive permitir que ele trabalhe fora do estabelecimento, né? E a temporária, que pode ser ocasional, muito pontual, para uma atividade específica que possa favorecer o convívio social. Então, por exemplo, um coral que se forma dentro de uma penitenciária que vai disputar ou vai fazer uma apresentação em algum tipo de evento, algum tipo de show ou de evento público, né? Então, a ideia é a seguinte, que ele saia, às vezes, né, por isso temporariamente, que ele saia mesmo estando preso, que ele possa sair, não com uma benevolência do Estado, né? Olha, eu vou deixar você sair um pouquinho só para você ter o gostinho da liberdade. Não, para que ele mantenha os laços sociais, para que ele não fique totalmente isolado e não caia, né, nesse furacão chamado institucionalização, né?
E nós vemos que, em determinado momento, essa saída sempre foi uma saída temporária da forma mais simples possível, né? Se o condenado atingia os requisitos, que era praticamente um sexto da pena, né, e bom comportamento, ele simplesmente, automaticamente saía nas datas determinadas para ele ou coletivas, né? Então, quase sempre são datas que pretendem promover o convívio social. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né, Páscoa, Natal. Não que essas sejam datas oficiais, mas são datas em que você se reúne com a família, né? O juiz pode determinar datas diferentes individualmente, não há problema, mas pela enormidade do nosso sistema e das pessoas que nele se encontram, acaba sendo mais prático uma portaria única dizendo as saídas serão tal, 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 tal e tal. Tá? Então, a gente percebe que há uma desinformação muito grande, tanto de quem opera no sistema, quanto da população em geral, e quanto do legislador que resolve alterar essas coisas. Né? Então, por parte da população em geral, né? A população às vezes vê com muito maus olhos essa saída, né? E com um preconceito tremendo, dizendo que ele vai sair para cometer crimes e depois não vai voltar, ou vai voltar, ou seja, aproveita, comete crimes e volta e tal. Então é muito comum que parte da mídia, né, aquela mídia marrom, ainda faça uma divulgação. Olha, cuidado, nesse feriado de Páscoa, não sei quantos mil presos vão sair às ruas. Né? Como que diz assim, cuidado que eles vão entrar na sua casa, acabar com você, cometer crimes contra você e tal. Né? E, de fato, alguns cometem crimes, né? Porque nós cometemos crimes, todos cometem crimes. Né? Então não é porque eu estou saindo de saída temporária que eu vou cometer crime. Né? E não é porque eu estou fora do presídio que eu não vou cometer crimes. Então isso acontece e vai continuar acontecendo. Né? Mas não é verdade que eles saem para cometer crimes. Né? Muitos aproveitam e aproveitam muito bem, e eu digo que é a maioria. E mais, não é verdade que eles fogem. Eles voltam, eles retornam. Né? O nosso senso normativo, o nosso senso jurídico, né, faz com que as pessoas retornem. Então, o índice de retorno é superior a 90%. Pessoas saem numa sexta-feira, voltam numa segunda-feira, sem ninguém controlando, sem ninguém vigiando, e retorna ao estabelecimento. Mais de 90%, já chegou a ser 97%, às vezes 96%, né? Às vezes a mídia divulga só os 3, 4% que não voltaram, né? Não fala que 95% retorno. É isso? Um programa cujo índice de satisfação ou de sucesso é 90% a 95%, eu acho difícil encontrar outro, né? Até a vacinação da poliomielite não alcança 70%. Né? Então, era um programa muito exitoso, sempre deu muito certo, mas mesmo assim, né, por conta dessa desinformação, nós inventamos um monitoramento eletrônico para a saída temporária. Né? Resultado do monitoramento eletrônico, zero. Todos aqueles que saíam sem monitoramento continuaram voltando e quem estava monitorado continuou voltando do mesmo jeito. Ou seja, nós encarecemos o sistema por uma falsa ideia de que o sujeito deveria ser vigiado, quando na verdade ele não precisaria ser vigiado, tanto que ele retorna, tenha ou não tenha o monitoramento. Né? E nós colocamos na lei, ele só sai na saída temporária se houver monitoramento. É isso? É claro que já faltou monitoramento, já faltou equipamento. Juízes então falaram não vai sair porque não tem equipamento, mas os tribunais corrigiram dizendo, olha, se não tem equipamento para todo mundo, sai todo mundo sem equipamento. Né? Quando o Estado tiver equipamento para todo mundo, sai todo mundo com equipamento. Né? Essas saídas são importantes? São muito importantes. São muito importantes por quê? Porque, de fato, ele mantém os laços sociais com os parentes, ele participa dos problemas familiares, ele visita os filhos fora daquele ambiente. Então, são muitas vantagens e passa uma mensagem correta. Não é isso? Olha, você pertence àquilo lá. Esse ambiente no qual você se encontra hoje não é o seu ambiente. Não é este que você tem que levar lá para fora. Você tem que sair daqui e voltar ao seu ambiente, que é o seu ambiente familiar. Essas são as chamadas saídas temporárias. Né? Coincidentemente, eu olhei aqui, ó, o Alexandre está falando assim, fora as falsas faltas disciplinares por desvios de rota. Pois é. Com o monitoramento eletrônico, que não é acompanhado 100% do tempo, né, o que se faz posteriormente? Se colhem os dados, né, os dados são colhidos do monitoramento, e aí vão dizer que o sujeito saiu da rota porque ele deveria ficar na casa dele, e aí aplicam uma falta disciplinar, inclusive com regressão de regime, porque ele teria descumprido a rota que ele deveria traçar e tal, coisa que a gente
jamais vai poder ter prova efetiva, né, do porquê que ele saiu, né? Ele vai falar que teve um motivo, não vão aceitar, simplesmente vão reconhecer a falta é, por ele ter se desviado do trajeto ou porque ele deveria ter ido para cá ou para lá, né? E, de novo, né, lembra aqui o problema do equipamento. Claro, eu já, né, muitas vezes presenciei o equipamento não funcionando. Na hora que o preso retorna, ele fala assim, olha, está aqui o equipamento, só que essa luzinha apagou no primeiro minuto que eu saí daqui, né? Se era para monitorar, deveria funcionar o tempo todo, e se ela apagou, imediatamente alguém que está monitorando deveria comparecer na casa da pessoa para saber se ela está lá ou não está lá, se ela fugiu ou não fugiu. Então, realmente, é só para encarecer o sistema e ter um efeito reverso, né? Um efeito contrário. Tá? A segunda, um dos segundos planos políticos penitenciários que são interessantes, o segundo deles é a remissão. No que consiste a remissão? A gente costuma falar que a remissão é o desconto, né? É um abatimento. Para cada 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo, ele desconta um dia de pena, ele abate um dia na pena. Tá? Nós tínhamos, desde 84, nós sempre tivemos a remissão por trabalho. Então, a cada 3 dias de trabalho, trabalho de 6 a 8 horas, a cada 3 dias de trabalho, um de pena. Né? Então, você vai acrescentando ao tempo de pena cumprida esse um dia. Então, é importante que a gente faça a conta do jeito certo, porque se a finalidade é que ele saia mais rápido, eu não vou descontar esse dia de trabalho lá do final da pena. O que eu vou fazer é empurrar a pena dele para frente. Então, não é que ele cumpriu 3, desconta um do final. Cumpriu 3, desconta um do final. Não é isso. Ele cumpriu 3, se ele trabalhou, né? Cumpriu 3 trabalhando, ele cumpriu 4, na verdade. Então eu vou só empurrando ele para frente, assim, ó. A cada 3 ele cumpriu 4, a cada 3 ele cumpriu 4, a cada 3 ele cumpriu 4. Então eu vou jogando ele para frente, isso significa que ele vai atingir a data da progressão mais rapidamente, né? Então é errado qualquer tipo de conta que faça o pensamento reverso, né? Que vá ao final. Então vamos descontar a pena final dele, porque aí o tempo ficaria o mesmo aqui para ele, né, alcançar a progressão, e essa não é a ideia. Então a ideia é que a cada 3 trabalhados ele tenha a remissão de um dia. E posteriormente, né, através da jurisprudência, foi consolidando o entendimento do trabalho intelectual. Então nós colocávamos ali como trabalho intelectual a atividade intelectual de fato, ou seja, o estudo. E a jurisprudência começa a reconhecer então que isso também deve contar para a remissão. E é claro, isso é uma política muito boa, não é isso? Se a pessoa tem menos estudo, ela tem menos chances, menos oportunidades no nosso tipo de sociedade. Se ela tem mais estudo, ela tem mais oportunidades na nossa sociedade. Então, o estudo é um fator importante. Então, se ele, além de trabalhar, ainda estuda, né? Não precisa poder só estudar, por exemplo, mas se além de trabalhar, ele ainda estuda, ele tem que ter a remissão também dessa situação. Então, se a gente pensar num sujeito trabalhando 6 a 8 horas por dia e ainda estudando mais 4 horas por dia, ele tem que remir 2 dias. Então, se dá a remissão para ele de 2 dias. Então, a cada 3 dias trabalhando e estudando, ele cumpriu 5. Mais 3 trabalhando e estudando, cumpriu mais 5, e assim por diante. E a gente percebe como isso pode acelerar o retorno dele à sociedade. Aí nós caímos então na mazela do sistema, na falta de capacidade do poder público de fazer cumprir a lei. Não é isso? Então, em muitos estabelecimentos penitenciários, nós não temos trabalho, não há trabalho para todo mundo, e em maior parte ainda nós não temos uma sala de aula adequada, uma condição de estudo adequada. E o que acontece? Ele não consegue trabalhar adequadamente, não consegue estudar adequadamente. Não é isso? E ele quer estudar e quer trabalhar, por incrível que pareça, ele quer trabalhar e quer estudar, não é isso? Ele não quer ficar, né, como nós agora em quarentena, né, confinados sem fazer nada. Não, ele quer trabalhar, ele quer estudar, e ele faz o possível para que isso aconteça. Né? Aos poucos nós vamos reconhecendo esse esforço, é isso? No primeiro momento há sempre uma restrição por parte de que opera o sistema, não é isso? Os juízes principalmente de não considerar, mas aos poucos, né, como eu disse, se o juiz tem um preparo adequado, ele vai entender que ele precisa reconhecer, né? Então, aos poucos, o que acontece? O trabalho foi assim, então o trabalho, ainda que seja artesanal ou não formal, né, não formalizado, vai sendo reconhecido. Então, até o preso que faz
às vezes, petições de habeas corpus, né, com o seu conhecimento jurídico, né, um rábula, pode ser considerado como um trabalho válido para fins de remissão. E a leitura e a resenha de livros também pode ser considerada como uma atividade intelectual para fins de remissão pelo estudo, né? Muitos se perguntam do que valeria isso, que o preso só faz isso para sair mais cedo, porque ele não está adquirindo nada. Pode ser que sim. Pode ser que ele faça isso só para sair mais cedo. Não nos interessa. Se ele quer sair mais cedo, nós queremos que ele saia mais cedo. E para isso, ele atende aos nossos projetos penitenciários, nossos planos, nossas políticas. É o que eu disse, nós estamos plantando, ele está aceitando isso, nós estamos investindo nele e ele está aceitando esse investimento, e é o que basta para nós, né? Nós não precisamos fazer grandes investigações morais para dizer se a pessoa que trabalha nisso ou naquilo, se estuda isso ou aquilo, de fato está querendo se recuperar, se tornar uma pessoa melhor, se reeducar. Tá? Para nós basta que ele não cometa mais, não é isso? Que ele viva harmonicamente em sociedade, respeite o outro, da mesma forma que ele deve ser respeitado. Tá? Eu acho que, em termos de processo de execução, o que é um processo de execução, como funciona uma política criminal dentro do processo de execução, isso era o mais importante, era o mais interessante que eu tinha a falar para vocês. Acho que eu consegui no meu tempo aqui determinado. E aí, se alguém quiser fazer alguma colocaçãozinha ali, agora eu estou de olho aqui no threadzinho, eu estou vendo direitinho aqui, ó. Né? Deixa eu ver, aparece ali uma mensagenzinha. E eu consigo interagir com vocês um pouquinho, né? Das outras vezes eu não consegui, porque eu acabei muito em cima da hora. Mas se alguém quiser fazer alguma consideração, né? O Alexandre me prestigiou, me brindou com algumas observações ali, obrigado. Mas eu estou à disposição de vocês. Se não, a gente encerra por aqui. Tudo bem? Então, tá ok. Pessoal, para mim é sempre um prazer muito grande. Eu agradeço demais a audiência, tá? A todos que ficaram aí até agora. Uma boa noite para todo mundo. Provavelmente eu retorno, pelo menos mais uma live aqui com a FADISP. Eu já tenho acertado, já combinei. Então a gente deve fazer mais uma no mês de junho, pelo menos. Tá bom? E aí, vocês, aqueles que têm interesse no certificado, eu acredito que já devam ter uma orientação aí a respeito, né? Pintou aqui uma coisinha lá, uma correu ali, deixa eu ver. Tá correndo muito aqui, vamos ver. Se o preso não tem residência fixa fora do presídio, é possível a saída temporária? A lei fala que ele tem que dizer para onde ele vai, né? Isso não diz que tem que ter residência fixa, porque ele pode não ter mais residência, né? Ele está preso, perdeu o aluguel, perdeu a família, desde que ele diga, olha, eu vou para casa do meu tio, que é meu parente e tal, nada obstaria que ele saísse, tá bom? A Karen está dizendo aqui que já deu orientação, tá? Aí o Carlos Eduardo, professor, acha que a reincidência seria inconstitucional por representar fora do Estado e recuperar o egresso? Super acho, Carlos. Super acho, mas é muito distante de um reconhecimento fático, muito distante. Porque nós temos um grande dilema, né? O que fazer com um multireincidente? Né? Reincidência é bis in idem, né? Você está punindo o sujeito pelo crime que ele cometeu agora de novo pelo crime que ele já foi punido. Teoricamente, é fácil de você destruir a reincidência. O problema é do ponto de vista social, né? Aquele que é multireincidente, o que eu faço com ele? Então, eu sei o que faz, né? Eu acredito que você, a cada crime, você dá uma pena e ponto final. Se realmente ele, né, vou usar a expressão que você colocou aqui, uma falha do Estado, né? Se ele voltou a cometer crime, a falha não é só dele, né? Ele faz parte da sociedade. E é o preço que a sociedade, então, pagaria por essa não participação, por essa falha. Não ter reincidência. A cada crime cometido, uma pena determinada, que não pode ser aumentada por um crime anterior, porque senão é bis in idem, ele está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Né? Terá uma negativa por parte do judiciário? A Beatriz concluiu a pergunta lá, né? Beatriz, pode ser que sim, né? Se ele não tiver residência fixa, pode ser que sim, viu? Por quê? Porque para eles a ideia é que tem que ser o parente próximo, esposa, pai, mãe, marido, né? O que não é necessário, né? Até a visita dele, não é a mãe que precisa visitar, às vezes é um amigo que pode visitar.
Né? O que ele precisa é o contato social. E se ele, nesse contato social, vai ficar na casa de alguém porque ele não tem residência, o judiciário não deveria recusar. Né? Aí um abraço para o Alexandre ali. A Lígia faz um comentário aqui. O único que se beneficia do caos e da inobservância dos estudos, principalmente, é o crime organizado. Se beneficia muitíssimo, Lígia. Muito, muito, muito. Porque se o Estado não ampara o cidadão e ele precisa de alguma coisa, ele vai procurar um amparo em algum lugar. Não é isso? E se o crime organizado fornece para ele esse amparo, né? É uma pena, mas é uma realidade, né? E aí, olha lá, de novo, Alexandre, por fim, em algum caso, progressão de regime é confundida com um processo de canonização, né? Como quem diz assim, ele vai, conforme ele vai progredindo, ele vai se limpando, vai se lavando, é isso? Pode ser, Alexandre, mas é uma tentativa de teorizar o que não é teorizável. Não é teorizável. Então, se nós temos a progressão de regime, nós deveríamos simplesmente adotar uma progressão. Eu gosto da progressão científica que uma vez foi adotada na Espanha, né? O juiz analisa o prontuário. Se pelo prontuário ele atende às políticas implantadas, ele está querendo voltar à sociedade. Então, se ele fizer um pedido e tiver condições para isso, o juiz deveria dar. Nós estamos disso. Nós não vamos aceitar um sistema científico tão cedo, tá? Bacana, bastante gente interagindo. Então tá. Confundiu aqui. Ah, sim, agora entendi. O Alexandre está falando assim: a progressão de regime não parece uma canonização, uma via sacra, né? Uma via crucis, né, Alexandre? De tantas exigências que se pede para o fulano progredir. Pois é porque nós temos uma confusãozinha aí entre a função judiciária e a função administrativa, né? O administrativo é burocrático e a progressão de regime teria que ser um pouquinho menos administrativa e um pouquinho mais judiciária. O juiz deveria tomar as rédeas das execuções, né? Ele conduzir as execuções, porque é uma execução judiciária, né? Não é administrativa. E aí o juiz acaba se submetendo às exigências administrativas que ele mesmo nunca inventou, mas é uma forma dele dividir um pouco o trabalho, né? Isso, a pressão do sistema, né? Então ele delega um pouco de atividade para o administrativo lá cria algumas coisas, e o juiz fala assim, não, tem que cumprir aquilo, senão não sai, um vai legitimando o outro, né? Mas de fato, às vezes para uma progressão de regime já né, com o prazo vencido, se você tiver uma vírgula errada no prontuário do preso, ele não sai. Então, na prática é bom correr antes, né? Vai aparecer o tempo de progressão, corre lá e limpa o prontuário, deixa ele impecável, tá? Aí a Fernanda está dizendo, verdade, em relação à saída temporária também, eles inventam exigências para saída temporária, tá? Com relação a isso, né, eu acho que nós tínhamos que retomar um pouquinho, né, como eu disse, um preparo da magistratura, também da advocacia, né, Ministério Público, se preparar um pouquinho mais para a execução penal, né? Não existe poder geral de cautela no penal. Me desculpe quem defende isso, mas principalmente no que diz respeito à restrição da liberdade. A Constituição só permite a restrição da liberdade por lei. Então, se a lei, né, o brocardo num crime nulla pena sine prévia lege, permite que você enxergue o princípio de legalidade. Então, sumiu ali, fizeram uma pergunta pelo Black Button ali, pelo Blackboard, eu não consegui acompanhar. Mas não existe poder geral de cautela no penal. Ou você tem a sua liberdade restrita, restringida por lei, ou não. Um juiz, um promotor, não pode inventar uma circunstância qualquer para restringir a tua liberdade, né? Falei bastante disso no exame criminológico, não tem previsão legal, então não posso pedir e com isso impedir a progressão. Mesma coisa, como a Fernanda destacou, saída temporária. Eu atingo os requisitos legais, eu tenho que sair, ponto final. Tá? Inventar requisitos outros é restringir a liberdade de alguém sem previsão legal. Cristiane, onde é que eu vejo essas? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. O do Blackboard está postando, eu não estou conseguindo. Aqui, vamos lá. Agora acho que eu achei aqui, ó, quer ver? Rodrigo Melo ali, olha lá. Professor, uma dúvida, como ficam as prisões em tempos de Covid? Os prazos processuais são os mesmos?
Para progressão de regime não muda, não. Não pode suspender prazo para progressão de regime para coisa nenhuma. Né? Qualquer prisão tem que ser o termo mais benéfico possível para o réu possível. Então, se o juiz tem que analisar agora a prisão preventiva a cada 90 dias, esse prazo tem que ser cumprido. Né? Plantão judiciário para audiência de custódia e assim por diante. Prisões agrícolas são mais educativas do que as prisões comuns, porque esse modelo não é estendido a todas as prisões. Depende, Cristiane. Pensa numa pessoa aqui da capital, que nunca plantou um chuchu na vida. Você vai colocá-la numa prisão agrícola para ela plantar chuchu, para depois ela ser uma exímia plantadora de qualquer produto, qualquer legume. Isso vai muito da regionalidade. Né? Para a capital, por exemplo, não funcionaria muito bem. Então, São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo acabou com a prisão, a colônia agrícola. Não tem mais colônia agrícola. Nós temos lá uns centros de progressão, de ressocialização, no qual até se tem ali um plantio de alguma coisa, mas não como atividade essencial, como era a ideia da colônia penal agrícola na lei de execução penal. Ah lá, o Alexandre está lembrando que até o pagamento de multa como óbice para progressão. Pois é. A partir de 96, a multa é dívida ativa, ou seja, a multa é dinheiro. Então, se você for condenado só a pena de multa, você não vai preso. Por quê? Porque é dívida ativa. Então, a multa agregada não pode jamais derivar qualquer tipo de restrição da liberdade, porque ela é uma dívida ativa. Se eu permito que você não progrida porque você não pagou a multa, eu estou te prendendo por dívida. E a prisão por dívida não é possível porque a Constituição não permite. Não é isso? Pois é, Alexandre, isso é uma aberração que nem deveria, né, aparecer mais. Aí a Fernanda pergunta, e o livro de execução atualizado, quando sai? Já saiu. Saiu questão de um mês atualizado, com as primeiras impressões sobre essas últimas reformas que aconteceram em dezembro e entraram em vigor em janeiro, né? Lógico, assim, por uma pressão de mercado, o livro já vem com as primeiras impressões, mas com certeza na edição do ano que vem a gente já vai ter muito mais decisão, provavelmente eu vou complementar. Mas eu já tentei responder aí os problemas mais comuns, os primeiros problemas que poderiam surgir desse grande pacote de alterações legais que aconteceu lá. Tá? Então já está à venda nas melhores livrarias online do ramo. Tá? Bom, finalzinho, não é isso? Temos um minutinho, então vou aproveitar para me despedir. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pelo bate-papo aqui, é sempre muito interessante, tá? E aí, vale um sorteio desse manual. Pois é, me cobra, Kellen, no próximo eu vou sortear, vou começar a live sorteando, tá bom? Sorteio para vocês aí, vou pensar no sistema de sorteio, tá? A gente se vê na próxima, em junho, eu publico lá no Instagram, quando for acontecer a próxima, tá legal? Um abraço para todo mundo aí.